Você está aqui por um motivo muito maior do que você imagina. Você pode até ter clicado neste vídeo por curiosidade, mas a verdade é que Deus tem um propósito para a sua vida. Nada acontece por acaso, e se você está assistindo a este momento agora, é porque Ele tem algo para falar diretamente ao seu coração. Deus, com seu amor incondicional, você trouxe até aqui para mostrar que você tem um chamado, um propósito que vai muito além do que você consegue imaginar. Ele quer que você entenda o valor que tem, a capacidade que Ele já colocou em você e como Ele deseja usar sua vida de uma forma extraordinária. Porque os meus pensamentos não são os seus pensamentos, nem os seus caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, 8, 9. Você já se perguntou qual é o propósito de Deus para a sua vida? Ou talvez tenha se questionado se estiver preparado para cumprir o chamado que Ele tem para você. A Bíblia nos mostra que Deus nunca nos escolhe sem capacitar e que Ele sempre envelhece no tempo certo, de maneira que mesmo nos momentos de dificuldade, Ele nos prepara para algo maior. O propósito de Deus em sua vida. Deus, em sua infinita sabedoria, tem planos maiores para nós do que imaginamos. Você pode até se sentir como uma pessoa comum, sem grandes talentos ou habilidades especiais. Mas Deus te dá exatamente a forma que Ele queria, e Ele já colocou em você tudo o que é necessário para cumprir o propósito que Ele tem para a sua vida. E esse propósito é único. A cada um de nós foi dada a graça, conforme a medida do dom de Cristo. Efésios 4, 7. Quando você pensa em dons espirituais, pode imaginar pessoas especiais ou que estão em posições de destaque, mas a Bíblia nos ensina que todos têm esses dons. Às vezes, eles estão adornados, esperando para serem ativados. O que você precisa entender é que você já possui tudo o que precisa para fazer a diferença. O segredo é abrir o coração e a mente para que Deus te use e para que você comece a perceber esses dons se manifestando em sua vida. Como Deus usa pessoas comuns para fazer grandes coisas. Vamos olhar para a história de Moisés, um homem que, à primeira vista, parecia ser incapaz de cumprir o grande chamado de Deus. Moisés era um homem com muitos medos e inseguranças. Quando Deus o chamou para libertar o povo de Israel da escravidão no Egito, ele tentou argumentar, dizendo que não era qualificado, que não sabia falar bem e que ninguém o ouviria. Mas Deus, em sua misericórdia, não apenas o escolheu, como também o capacitou para a missão mais difícil da sua vida. E Moisés disse a Deus: "Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel?" Êxodo 3:11. Deus respondeu dizendo: "Certamente eu estarei contigo." Êxodo 3:12. Moisés teve que aprender a confiar em Deus, mesmo quando as explicações eram impossíveis. E no fim, Deus usou Moisés de uma forma poderosa, libertando os israelitas e mostrando a sua força para o mundo. Moisés não tinha os dons necessários para enfrentar Faraó, mas Deus deu-lhe tudo o que ele precisava. Esse é um exemplo claro de como, mesmo com limitações, Deus pode usar cada um de nós de maneira extraordinária. Deus usa nossas fraquezas para mostrar sua força. Muitas vezes, quando olhamos para nós mesmos, podemos sentir que somos pequenos, fracos ou incapazes de fazer algo grandioso. Mas é exatamente em nossas fraquezas que Deus se manifesta com sua força. A Bíblia está repleta de histórias de pessoas que, aos olhos do mundo, eram improváveis para realizar grandes feitos, mas Deus os escolheu para revelar seu poder. Lembre-se de Paulo, um dos maiores apóstolos que sofreu tantas dificuldades em sua vida. Em 2 Coríntios 12, 9, ele nos lembra das palavras de Jesus: "A minha graça te basta,
porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, que enfrentava limitações físicas e dificuldades em sua vida, foi usado poderosamente por Deus para espalhar o Evangelho e transformar vidas. Ele aprendeu que quanto mais fraco se sentia, mais o poder de Deus se manifestava através dele. Pois quando estou fraco, então é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. Deus não busca pessoas perfeitas, mas corações dispostos a se entregar e confiar nele. Quando você se sente fraco ou incapaz, é justamente quando Deus pode usá-lo da forma mais poderosa. Não deixe que seus medos ou limitações te impeçam de ver o grande propósito que Ele tem para a sua vida. Ele te chamou para fazer a diferença e acreditar. Não importa o que você tenha passado, Deus pode transformar suas fraquezas em força divina. Você não está sozinho nessa jornada. O que Deus pede de você não é perfeição, mas uma entrega verdadeira. Ele quer que você permita trabalhar em sua vida e usar seus dons para algo maior. Não se preocupe com o que você não tem ou o que não consegue fazer. Ele se preocupa com sua disposição de seguir a sua voz e dar os passos certos. Com Deus ao seu lado, você é mais do que capaz de realizar aquilo que Ele preparou para você. Deus capacita os escolhidos, mesmo quando não nos sentimos preparados. O desbloqueio dos dons espirituais. É comum que muitos cristãos se sintam inseguros sobre seus próprios dons espirituais. Talvez você se sinta como Moisés, com medo e dúvidas sobre sua capacidade. Mas Deus quer que você saiba que não é pelas suas forças ou habilidades que você será capacitado, mas pelo poder dele. Os dons espirituais não são algo que você deve alcançar por seus próprios meios, mas sim algo que deve ser desbloqueado em sua vida através da fé. Deus já colocou em você tudo o que você precisa. Às vezes, é apenas uma questão de crer e dar o primeiro passo para ver o sobrenatural se manifestar em sua vida. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito para o bem comum. 1 Coríntios 12:7. Uma das maiores dificuldades em desbloquear nossos dons é uma falta de fé. Muitas vezes, as dúvidas e os medos nos impedem de agir. Isso aconteceu com Davi, que mesmo sendo jovem e sem experiência militar, foi escolhido por Deus para derrotar o gigante Golias. Davi não tinha nenhuma experiência de guerra, mas pela fé, ele se declarou diante do gigante dizendo: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. 1 Samuel 17:45. Davi acreditou que Deus poderia usá-lo, e Deus o usou para fazer o impossível. Ele não confia em suas habilidades físicas, mas na força de Deus. Esse é o exemplo de como Deus escolhe os que, aos olhos do mundo, são fracos, para mostrar seu poder através deles. Não importa o tamanho do seu gigante, Deus pode te capacitar para derrotá-lo. O caminho da fé. Agora você deve estar se perguntando: como posso liberar os dons que Deus colocou em mim? A resposta é pela fé. A fé é a chave que vai desbloquear os dons espirituais e te conduzir para o propósito divino. Quando você envelhece pela fé, você começa a ver o impossível acontecer. A Bíblia nos ensina que com fé tudo é possível. Quando você se entrega nas mãos de Deus, Ele usa você para realizar maravilhas. Tudo é possível ao que crê. Marcos 9:23. A fé move montanhas. Se você está esperando por um milagre, o segredo não é esperar de braços cruzados, mas haja com fé. A fé não se limita ao que você vê com os olhos físicos, mas ao que você crê com o coração. É pela fé que você começa a perceber os dons espirituais sendo ativados em sua vida. 5 erros que podem estar impedindo você. Agora que você já entende que os dons espirituais são para todos, talvez você esteja se perguntando por que eles não estão fluindo em sua vida. Aqui estão 5 erros comuns que podem bloquear a manifestação desses dons. Dúvida. Dúvidas sobre a capacidade de Deus agir em sua vida podem te paralisar.
Mas lembre-se, Deus não escolhe os perfeitos, Ele capacita os escolhidos. Falta de conhecimento. Muitas vezes ignoramos os dons que temos porque não sabemos como eles funcionam. Busque a palavra e a oração para entender como Deus quer te usar. Medo. O medo de falhar ou ser rejeitado é um bloqueio. Deus te capacita para superar os desafios e te dá coragem para seguir adiante. Procrastinação. O momento perfeito nunca chega. Você precisa agir agora, pela fé. Falta de persistência. Uma jornada de fé exige perseverança. Não desista nos momentos de dificuldade, pois é nos testes que Deus te prepara para o propósito maior. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigará. Isaías 40:31. Deus está trabalhando em você agora. Deus está trabalhando em sua vida, mesmo que você não consiga entender. Talvez você tenha enfrentado dificuldades, mas saiba que tudo o que você passou foi para se fortalecer e se preparar para algo maior. Como Deus usou Moisés para libertar o povo de Israel e Davi para derrotar Golias, Ele pode te usar de maneira sobrenatural. Ele já colocou em você o que é necessário para cumprir seu plano. Sabemos que Deus envelhece em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Romanos 8:28. Agora é o momento de você acreditar e dar o primeiro passo em direção ao seu destino. Quando você fizer isso, Deus abrirá portas e capacitará você de maneiras que você jamais imaginou. Deus tem algo grande para você. Agora que você conhece mais sobre o propósito de Deus em sua vida e como Ele já te capacitou para grandes coisas, é hora de agir. Lembre-se, o caminho de fé é feito um passo de cada vez. E com Deus ao seu lado, você é mais do que vencedor. A jornada pode ser desafiadora, mas com o auxílio dele, tudo é possível. Se você sente que essa mensagem tocou seu coração, curta este vídeo e compartilhe com seus amigos. Que tal nos ajudar a espalhar mais palavras de fé e encorajamento? Seu like e seu comentário são a maneira perfeita de interagir e nos mostrar que você está com a gente nessa caminhada. Se inscreva no canal Alma Serena e ative as notificações para não perder mais nenhum conteúdo edificante. Estamos juntos, buscando crescer na fé e no conhecimento da palavra de Deus. E lembre-se, Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E você está apenas começando a descobrir tudo o que Ele preparou para você. Curta, comente e compartilhe. Deus abençoe sua vida.